Mas, então, Sim. Natanael, Ah, hum, sobre essa questão da existência, você uma vez, eu perguntei para ah, você se Deus existia, aí você falou para mim assim, primeiro eu preciso definir o que é existir. Eu não sei, me explica aí o que que é existir. Eu não é, sei o que que é. não, a definição é uma brincadeira, a gente fala isso para questionar mesmo o Hum, que a pessoa tem de sentido do qual tipo de pesquisa que ela deseja fazer, né? Porque quando você pega Deus e você tenta transformar a existência como um elemento de comprovação, aí você não tem como você estabelecer esse tipo de critério, né? Em termos objetivos para você dizer, eis aqui Deus, né? Você não tem esse tipo de possibilidade, né? Então, a existência de Deus, ela é uma articulação dentro de um conjunto, né? Dentro de uma crença, e a própria crença sustenta a ideia da existência de Deus como sendo não existente, que a partir do qual você possa declinar todas as suas possibilidades e categorias, né? Mas um existente, aquilo que Hanner chama de mistério absoluto, né? Com aquele que é Então, se a existência é esse mistério absoluto a partir do qual você não consegue alcançar e tem apenas uma rota, né? Então aí tudo bem, né? Aí você pode ter uma ideia de existência. O Karl Barth trabalhava com a ideia do sumamente outro, né? Quer dizer, Deus é o outro a partir do qual você se encontra com ele e se torna mais humano, né? Então, Natanael, desculpa te interromper. não, Ontem eu estava conversando com o Clademilson e ele falou sei. que o ateísmo pode fazer parte de um método para se estudar teologia. Como é que é isso? O próprio ateísmo, a partir da negação, você pode estruturar uma forma de estudar a existência ou não. Eu achei interessante, não sei exatamente como seria isso aí, mas. Não, a dificuldade nossa, que pelo menos naquilo que eu penso, né, é que nós fazemos parte de uma cultura metafísica, né? Nós somos oriundos de uma cultura grega, né? Então, o pensamento grego, a estrutura lógica do pensamento grego, ela é a matriz do nosso discurso, né? Então, para você trabalhar com essa ideia de, de negação ou confirmação da existência de Deus, confirmação já é, já é pressuposta, né? A negação ela tem outro caminho, mas de qualquer modo você tem que passar por dentro da metafísica, né? Porque Uhum. nossa cultura é formada. Então é muito difícil você fazer esse trâmite, né? De você negar a existência de Deus através dos métodos que são elaborados a partir da metafísica, que sempre se preocupou em confirmar, vamos dizer assim, todos os elementos da teologia, né? Esse foi o problema do Nietzsche, né? O Nietzsche, quando ele foi construir, ele quis fazer uma crítica à metafísica, ele foi criticar quem? Ele foi criticar Platão e Aristóteles, né? Quer dizer, se você desconstrói Platão e Aristóteles, você tenta desconstruir a base do discurso, da hermenêutica fundamental do Ocidente, né? Então é muito complicado essa ideia, porque você acaba utilizando os mesmos pressupostos para tentar negar, e aí então você cria assim as contradições próprias do discurso, né? Por isso que você não caminha muito nem de um lado nem do outro, né? A dificuldade de você caminhar para esse conceito ateísta, né? É muito complicado. Normalmente o pessoal, aí já é uma opinião muito pessoal mesmo, né? Essa ideia de ateísmo está muito vinculada à questão institucional, né? Quando você pega, por exemplo, voltando ao Nietzsche, né? O Nietzsche combatia por causa da igreja, né? A igreja colocada ali, que a igreja objetivamente é a voz da religião, né? Então aí você acaba debatendo contra a religião por causa de Deus, por causa da igreja, né? E aí então você fala de um ateísmo que na verdade é uma negação da igreja, não na negação de Deus, né? Porque você não. Tem um filme muito interessante, aquele filme Blade Runner, que vez por outra eu volto a ver, né? Que é a ideia do criador que faz a criação de um outro
que possui as mesmas condições do ser humano, inclusive limitação da vida, né, que é o debate do filme, né? E o autor principal, que inclusive um dos atores principais, que inclusive morreu esses dias, né? Ele, ele, ele vai matar o criador dele, né? Então ali é muito interessante aquela ideia de um Deus que mata o outro, né? Porque só um Deus pode matar o outro, né? Você não tem como você destruir um conceito de Deus sem criar um outro conceito de Deus, né? Ou de outra coisa que seja Deus, quer dizer, de qualquer modo acaba tomando lugar, né? Então, é muito interessante a maneira, né, no filme, se você for ver novamente, ele aparece matando, ele mata o criador, né? E no final do filme, inclusive, o replicante, que é o Roy, né? Ele acaba por ter uma pomba no final do filme, que representa lá o espírito que é liberado. Tem toda uma simbologia muito interessante, né? O Rei dos Quatro foi muito bom naquele filme. É um filme antigo, né? Não esse Blade Runner agora. Esse agora que foi lançado, isso é comercial. Esse filme deve ter uns 20 anos já ou mais. Isso, se eu não me engano, ele é de 83, 84, Uhum. 82, não sei, acho que é 84. Quase 40 anos. É. Mas ele é um filme escuro, assim, tal, é um filme que debate sobre a vida mesmo, né? Sobre as questões do ser humano, tudo o que ele cria reproduz a sua limitação, né? Ele não consegue criar algo que seja mais perfeito do que ele, né? E ele empresta para as deficiências para esse humano, para esse outro que não é humano e que quer, né, aspirar ser humano, né? Ter as qualidades do humano, né? Deixa eu mudar um Ah, pouquinho o rumo da tá, prosa. tá. As teologias aí, construídas nas Américas, né? As teologias Sim. latino-americanas, as teologias construídas em solo africano. Fala um pouquinho sobre isso para mim, sobre essa questão de construir a teologia a partir da realidade, da necessidade social. Como é que você vê isso? Olha, as teologias, assim, fazer uma análise macro, né? Assim, bem ampla, porque isso envolveria uma preocupação mais específica, tal, uma reflexão com mais profundidade. Mas você tem, por exemplo, resultado do romantismo alemão e o resultado do racionalismo francês. Você tem lá uma teologia desenvolvida na Europa, né? Que para nós, que no caso o racionalismo francês tendeu muito mais, evidentemente, para a negação, né? E, a, e, a, e o romantismo o romantismo alemão entrou por uma ideia de subjetividade, né? Você tem lá Lutero, você tem toda aquela coisa lá que depois, é claro que o Lutero é anterior, mas você tem todo esse desenvolvimento dessa teologia que vai ser muito mais subjetivista. Aí você vai chegar em Hegel, vai chegar em todo esse pessoal aí tem essa preocupação. Nos Estados Unidos você tem uma teologia muito mais eclesiástica, muito mais pragmática, né? Então, os Estados Unidos eles representam muito mais, vamos dizer assim, uma versão protestante do sistema católico, né? Institucionalizado, através de dogmas ou de teorias. Tanto é que as nossas sistemáticas que nós temos no mercado aí são todas norte-americanas, né? Você pega do século passado, o pessoal começou a reeditar isso, começou a trazer de volta essas editoras mais conservadoras aí, né? Mais de uma linha mais calvinista, e eles começaram a trazer de volta essas sistemáticas. Quer dizer, isso tudo é produzido nos Estados Unidos com uma versão mais pragmática, muito mais eclesiástica. No Brasil, nós tivemos uma experiência muito boa de uma teologia própria latino-americana, que é chamada teologia da libertação, que tem das questões da miséria humana mesmo, né? Da situação da opressão política, social, econômica que a gente vive na América Latina. Quando você vai para a África, se identifica muito mais com o islamismo, né? Não com o cristianismo. Né? O islamismo, ele, em razão da situação da forma da família, como a família é constituída na África, né? A ideia de que você não tem uma monogamia, não é ainda hoje não é uma questão assim, embora nas regiões onde tem uma influência mais cristã, isso de certa maneira condenado, tal, mas o africano ele se dá melhor com essa cultura que não exige esse tipo de
de situação, né? Mas você tem, então, uma na África, especialmente no norte da África, você teve uma influência islâmica muito forte, né? Mas para a parte para baixo do Saara, né, que é a região subsaariana, você vai ter a influência mais por causa do colonizador, né? Você vai ter influência inglesa, você vai ter influência francesa, né? Você vai ter influência portuguesa, né? Que é o caso de Angola, Moçambique e tal, né? África do Sul, a inglesa e tal, a França lá no Congo, né? Então você tem toda a Bélgica, né? Então toda essa construção que é uma que o Saara impediu, né? O Saara impediu a descida do mundo muçulmano para o sul e aí então não teve aquela força de se identificar. Só que lá você vive o cristianismo que ele é extremamente complexo, né? Porque existem elementos da cultura do povo que se identifica muito mais com outro tipo de religiosidade, né? Mas aí você tem aquilo que o Fernando Spin fala, né? Que quando chega o colonizador, quando chega, ele fala isso em relação à América, né? América Central. Ele foi missionário católico na América Central. Mas ele fala que o colonizado, ele acaba assumindo a religião do colonizador porque ele aspira ao sucesso do colonizador, porque ele entende que aquilo lá é a função de um Deus, né? Então ainda se fala isso muito hoje aqui, né? Então nós vamos imitar os Estados Unidos, porque lá o protestantismo, tal, etc, deu certo, o pessoal é rico. Então essa ideia dessa manipulação dentro dessa visão de muito mais capitalista, né? E no caso de consumo, né, que tem nos Estados Unidos que a gente tenta imitar aqui, está muito vinculado à ideia de religião, né? Então você adota a religião do estrangeiro, né? Porque você pensa que o Deus que está fortalecendo. Isso aconteceu no povo de Israel também com relação a Baal, né? Baal, isso aí está presente lá no Antigo Testamento. Baal era o deus da fertilidade, né? E o povo de Israel que vivia nas montanhas, e os adoradores de Baal viviam nas planícies, né? Onde tem a riqueza do solo é diferenciada, né? No Planalto você não tem riqueza de solo como tem embaixo, né? Mas eles atribuíam isso a Deus. Então a planta do judeu crescia meio metro, a planta de Baal crescia 1,5 m, né? Você fala, nosso Deus Baal é melhor mesmo, né? Então esse Deus que é o Deus que promete, que prospera, né? Que dá renda, né? Que dá significado, tal assim. Então lá você tem isso, você tem essa aspiração cristã por causa do colonizador, né? A fim de que você possa também fazer parte do sistema, né? Para que você não seja excluído, né? Natanael, a conversa está muito boa, mas nós temos as limitações de tempo. Esse primeiro vídeo eu gostaria, tenho muito mais coisas para conversar com você, várias curiosidades, e a gente pretende no futuro voltar a conversar. Eu queria que você me falasse aqui nesse finalzinho desse primeiro vídeo aí, se alguém quiser uma palestra sua, quiser fazer um contato, quais são os caminhos? Alguém que estiver assistindo aí, estiver interessado, quais são os caminhos para te achar? Nas redes sociais, como é que ele faz? Eu tô no Facebook, né? Eu tenho lá meu nome, inclusive, tá no Facebook, tá com o meu nome completo, Natanael Gabriel da Silva, né? E talvez por e-mail, que talvez seja algo mais público, né? Okay. natanael.gabriel@yahoo.com.br. Esse é o meu e-mail. Então aí pode fazer contato. Okay. O WhatsApp já é um pouco mais reservado, tal, né? Familiar. Ok, Natanael, muito obrigado, um abraço. A gente volta a conversar outras vezes, tá bom? Tá bom.